Alô? Estamos mais uma vez reunidos para a nossa noite de estudo, de esclarecimentos da doutrina espírita, né? Então, as pessoas já sabem do andamento da casa, mas é bom sempre a gente reforçar um pouquinho mais, né? Que as segundas, terças e quintas, nesse horário, os nossos trabalhos, né, tem início às 8h15. O plantão de atendimento começa às 7h30. Quem quiser comparecer, chega nesse horário, para depois dar tempo de ouvir a palestra e passar pelos passes, né? As terças-feiras é mais direcionado aos dependentes químicos, aos parentes, né? Se a pessoa não puder comparecer, um parente pode vir, isso já ajuda bastante, né? Ao necessitado. As quartas-feiras do nosso trabalho são à tarde, começam às 2h, mas vem um pouquinho antes, 1h30 mais ou menos, já tem o atendimento ao público para passar pela triagem, né? Depois, todo segundo sábado de cada mês, são distribuídas uma faixa de 60 cestas básicas para famílias carentes. E as pessoas que quiserem colaborar com mantimento, não necessariamente uma cesta, mas um mantimento ou dois tipos de mantimentos, né? Lata de óleo, será bem aceito, né? Para completar as cestas das pessoas. E cada 15 dias também, de sábado, após as palestras, é feita uma distribuição de um lanche, café, leite, chá, sanduíche, para as pessoas desabrigadas. Então, quem quiser comparecer para ajudar, também vai ser bem recebido. E agora nós vamos, já que esses recados foram passados, nós vamos nos aquietando, sentindo a calma, deixando toda essa tribulação de fora, a correria do dia a dia, desse feriado, que para nós não existe feriado. Para os espíritos, eles estão sempre presentes aqui. Em qualquer época do ano, eles estão nos esperando. Então, nesse envolvimento, nessa tranquilidade, nós vamos sentindo o abraço fraterno de cada um, que desde cedo estão nos esperando, preparando, como eu já falei, esse nosso ambiente, onde chegamos aqui para nos reabastecer, recebendo toda essa calma, essa tranquilidade. Nós vamos sentindo a presença de Jesus, nosso mestre maior, aquele que nos fortalece, nos leva em seus braços, em todos os momentos de nossas vidas, em todos os instantes. E nós devemos ser receptivos a todas essas emanações que vêm do alto. Essa chuva de bem-aventuranças, essas luzes que penetram em nós, em forma de paz, de calma, aceitação, discernimento e bastante equilíbrio. Que possamos colocar em prática todos os dias tudo isso que a gente vem receber aqui. E que possamos agradecer ao Pai cada momento de nossas vidas por esse nosso reencarno. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, que o bom Jesus, amado Mestre, nos envolva nesse momento, desse aprendizado. Que assim seja em nome do Senhor. Palestra quem vai fazer? O Jurandir? Ah, não. Ah, o Miguel? Miguel.
tema. Segunda carta. Bom, boa noite a todos. Mais uma vez aqui estamos. Muita alegria para essa nossa conversa sobre um tema evangélico. Na realidade, quando nós falamos de um tema do livro Pão Nosso, que foi psicografado pelo Chico Xavier e é de autoria do Espírito de Emmanuel, nós estamos automaticamente falando de um estudo do Evangelho, porque toda a mensagem que ali consta, ela tem a ver com um estudo sobre uma passagem do Novo Testamento. E no caso, nós vamos ter essa passagem, né, das epístolas do discípulo Paulo. Numa carta aos Romanos, ou epístola, carta ou epístola é a mesma coisa. Paulo escreveu: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Foi taxativo, né? Muito bem. Adaptadas à época e ao tempo, né, que se costumava muito dizer essa expressão segundo a carne, naquela época, nós precisamos agora elucidar o que seria, o que Paulo queria dizer realmente com aquilo. Quer dizer, dá para a gente ter uma noção, uma ideia, mas nós vamos um pouco dissertar sobre essa ideia que ele quis passar. Antes de mais nada, por que nós admiramos Paulo? Paulo de Tarso era um discípulo, escreveu umas cartas. E por que elas constam do Novo Testamento da Bíblia? Não é de se admirar? Porque ele não era Jesus. E os outros apóstolos? Por que as cartas deles constam no Novo Testamento? Porque nós só temos escrito sobre Jesus os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí, reportando-nos aquilo que João, o apóstolo de Jesus, registrou, nós vamos encontrar algumas passagens. E uma delas em especial me chamou a atenção. Jesus disse: vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. Ó. Mas, se eu julgo alguém, é verdadeiro o meu julgamento, porque não estou só, mas eu e o Pai que me enviou. Está lá no Evangelho segundo João, capítulo 8, versículos 15 e 16. Então, vamos procurar destrinchar. Será que está claro? Está claro, né, para nós. O que significa julgar segundo a carne? Julgar segundo as aparências. Ou seja, pela nossa próprio estágio evolutivo, nós não temos condições de avaliar ou julgar ninguém, em nenhum fato ou acontecimento. Porque nós não temos a visão espiritual que tem, por exemplo, um espírito elevado. Então nós julgamos superficialmente uma situação ou um fato. Nossa visão, ela é muito periférica, ela é muito material. Nós não temos essa visão espiritual de um fato, do acontecimento, para julgar inclusive um semelhante pela atitude dele. E o contrário, julgar segundo o espírito, obviamente nós deduzimos pela lógica que é avaliar como um todo um fato, um acontecimento, não é verdade? Penetrar na causa e não no efeito, porque nós costumamos muito ver o efeito e comentar o efeito e avaliar qualquer coisa segundo o efeito. Nós não sabemos e não penetramos na causa, porque todo o efeito tem uma causa, não é verdade? É a origem. Então isso só é possível aos espíritos elevados. Mas Emmanuel, aproveitando essa expressão viver segundo a carne, que também era muito comentada à época do tempo do Cristo, viver segundo a carne, Emmanuel define claramente. Olha como é claro e perfeito. Viver segundo os impulsos inferiores da vida. Emmanuel, é claro, no começo, no primeiro parágrafo, ele já define. Viver segundo a carne é viver segundo os impulsos inferiores da vida. Muito bem. Nós vamos pensar, o que significa esses impulsos inferiores? Vamos avaliar. Será que nós precisamos deixar de fazer alguma coisa? Abandonar nosso trabalho, não é verdade? Abandonar nossa vida e vamos viver como eremitas, vamos viver só pensando na parte espiritual? Não é isso. Essa nossa vida, existência corporal, ela tem uma sequência natural, né?
E tudo que é natural não é inferior. É da vida. Nascer, crescer, né? Reproduzir, morrer. Isso é um ciclo da vida corporal. Agora, nós vivemos tudo isso, primeiro, como se não fôssemos nunca desencarnar. Vivemos tudo isso somente pensando, toda a nossa existência pensando nas coisas materiais. Em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro, em ganhar dinheiro. Só que nós esquecemos e deixamos o mínimo para pensar e refletir no futuro espiritual. Na nossa existência espiritual, que somos um espírito. Nós olhamos para nós mesmos no espelho e vemos um corpo. Nós não conseguimos ainda discernir que a essência nossa é um espírito. Não é verdade? E nós vamos seguindo os impulsos e a tendência inferior de tudo aquilo que está ao nosso redor, do meio ambiente. Né? A televisão estimula impulsos inferiores, a própria mídia estimula o consumo, nós só pensamos em consumir, consumir, consumir. E nós não pensamos nem um pouco que não é a roupa que faz a pessoa, não é o carro, o status, a vida que ela tem em termos materiais. Nós valemos realmente por aquilo que somos em espírito. Né? E vemos isso em muitos exemplos das comunicações espirituais. Espíritos que tiveram uma existência humilde na Terra, ricos no plano espiritual, quer dizer, ricos espiritualmente, de sabedoria, em evolução, né? E nós, muitas vezes, temos uma vida tranquila, porque nós temos uma vida tranquila. Se nós avaliarmos aqui, a maioria de nós, muito embora não seja o problema individual de cada um, a maioria de nós tem uma existência abençoada. E uma das primeiras coisas que nós deveríamos fazer é agradecer essa existência que nós estamos tendo. Não é verdade? Tivemos épocas que, se nós estivéssemos reunidos como nós estamos hoje, nós correríamos o risco de ser todos presos e colocados numa arena para ser comidos por leões. E hoje não. Hoje nós temos essa liberdade de estarmos aqui refletindo nas coisas espirituais. Isso é um avanço espiritual na humanidade. Isso é uma bênção para nós. E nós temos que aproveitar esse momento de reflexão. Aí, Emmanuel, é claro, quando ele já define que viver segundo a carne é viver segundo os impulsos inferiores da vida, ele já diz assim, e as consequências? Ele já começa as consequências. Eu lembro que tem uma passagem dos apóstolos, chegaram para Jesus, Jesus estava sendo enérgico no discurso, na sua pregação, no seu ensinamento. Aí eles chegaram para Jesus e falaram, duro esse discurso, né? Quem o pode ouvir? E realmente, né, os espíritos elevados não vão falar só coisas para nos agradar. Eles vão nos esclarecer. E muitas vezes esse esclarecimento acaba sendo doloroso, porque vai em confronto com o nosso ego, com o nosso orgulho e com a nossa vaidade, com aquilo que nós temos que combater em nós. Então, às vezes é difícil, mas nossa, mas é duro isso, será que... Né? Mas você não está sendo duro, não. Estou sendo enérgico, porque é preciso esclarecer. Muitas vezes o esclarecimento vem com o peso da energia para que nós possamos compreender. E felizes aqueles que, muito embora relutando um pouco, conseguem assimilar esses alertas dos espíritos elevados, porque realmente, né, nós sabemos muito bem que quando nós relutamos demasiado em assimilar uma lição, um ensinamento espiritual que será valoroso para o nosso crescimento, nós vamos angariando o quê? Nós vamos angariando problemas de dor, de sofrimento. Não é verdade? Muito bem. Aí, Paulo diz, morrereis. Viver de segundo a carne, morrereis. Esse é o resultado de quem vive segundo a carne. Mas aí, nós vamos dizer, para os cristãos, a morte não tem o significado da falência física do corpo. Aí é que está. Ele está falando aqui no sentido de morte. A morte aqui tem um significado de circunstancial de uma situação, condição do espírito. Nós estamos mortos e não sabemos se vivemos segundo a carne. Porque nós vivemos numa ilusão.
nós não temos os olhos para a realidade. Então nós estamos mortos para a sabedoria, mortos para a espiritualidade, mortos para a evolução, mortos para a felicidade, e assim vai. Bom, Emmanuel diz claramente as consequências dessa morte circunstancial. A vida terrestre de quem vive segundo a carne, ou segundo os impulsos inferiores da vida, ela é uma existência vazia, e é uma sequência de acontecimentos vazios. Depois ele coloca, a vida continua nessa parte de esclarecimento da consequência de quem vive segundo os impulsos inferiores da vida, é limitada, cheia de pessimismo, noções negativas, encontros com a morte, quer dizer, a pessoa vive uma infelicidade total, né? A consciência infeliz, que esposa concepções escuras, ela ainda tem outro agravante. A existência humana dela não vai passar de uma comédia infeliz. O espírito pode não evoluir, mas ele não avançou. É uma existência vazia, e muitas pessoas hoje em dia têm essa sensação. Existe um vazio dentro de mim, existe uma coisa que eu não sei o que é, que eu tenho que preencher. E é exatamente a prática do bem. Aquilo que nós relutamos em sair de dentro de nós mesmos, do nosso mundinho íntimo, para ir de encontro ao semelhante e ajudar realmente. E levar aquilo que nós melhor possuímos, que não é nada material, é o nosso amor, um amor que está no nosso coração, estendendo ele junto com a mão ao semelhante. É simples isso. Vocês podem reparar que que a maioria das pessoas, não vou dizer todas, né? Não há exceções, porque nós vamos dizer aqui que Emmanuel fala isso também, que existem algumas pessoas com vivendo segundo a carne, trabalhando em trabalhos espirituais, em serviço ao próximo, e ele diz das consequências disso. Mas você pode reparar que as pessoas encontram uma felicidade diferente. A felicidade de servir o próximo, ela traz uma felicidade completa ao espírito. E nós parece que vivemos imersos nessa atmosfera de felicidade, quando nós realizamos o bem. A partir do momento que nós realizamos o bem, nem nos preocupamos até que o outro diga obrigado. Nós já estamos num estado espiritual diferente. E é interessante que nós vamos sentir realmente que é uma bênção que haja pessoas necessitando de algum benefício material para que nós possamos, assim, aprender a caridade e evoluir. Né? Continuando, as consequências que Emmanuel fala de quem vive segundo a carne. No sofrimento, só identifica desespero. E é interessante, nós fazemos uma pequena observação. Há pessoas que passam pela mesma doença, mas encaram de formas diferentes. Há pessoas que passam por algum tipo, pela mesma doença, e se desesperam e se entregam, caem na depressão. E há pessoas que passam pela mesma doença, e ainda assim elas conseguem ter positivismo, conseguem transmitir uma mensagem realmente de exemplo àqueles que estão ao seu redor. E então, aí é que está essa grande diferença, é porque o espírito, é da evolução do espírito, o espírito que está sempre com o pensamento voltado para o bem, para a espiritualidade, realmente ele vai passar pelas provas, só que ele vai ter digamos assim, nós dizemos minorante, né? Que vai diminuir para ele o peso da dor, do sofrimento, porque ele tem espiritualidade para passar por aquela provação. Bom, aí Emmanuel também fala que esses espíritos, ou essas pessoas, no trabalho espiritual, elas vivem em clima de revolta. Sempre revoltados. Ou seja, está no trabalho espiritual, está numa agremiação espiritualista, como uma igreja, num agrupamento evangélico, qualquer dessas igrejas, ou num centro espírita, mas ela continua, ela está ali
mas ela está sempre em clima de revolta e disseminando a revolta. Disciplina é angustioso cárcere para quem vive segundo a carne. O Emmanuel, quando se apresentou ao Chico, há muitos e muitos anos, o Chico era mocinho, ele fez uma colocação para o Chico, que ele ia desenvolver um trabalho, né, com o médium Francisco Xavier, e em espírito ele disse, só é preciso 3 coisas importantes. Aí o Chico falou o quê? A primeira é disciplina. A segunda, disciplina. A terceira, disciplina. Então, nós vamos começar a reparar que a disciplina, muitas vezes, ela está nos educando. Então, nós precisamos entender que existe uma disciplina em todo lugar, em todo agrupamento, em toda a sociedade. E nós precisamos respeitar essa disciplina. Nós consideramos aí fora que existem leis injustas. Existem leis injustas. O homem, sendo imperfeito, ele não vai criar uma lei perfeita. A lei perfeita é só Deus pode criar. E criou no universo. E obedece uma lei perfeita. Então nós podemos considerar que uma lei é injusta, mas nós temos que acatá-la, temos que obedecê-la. Que ela está nos disciplinando nesse exato momento da nossa evolução espiritual. Laços afetivos são acidentes no mecanismo dos desejos eventuais. Ou seja, a pessoa que não consegue consolidar um laço afetivo de amizade com ninguém. Na realidade, ela sempre vai cultivar relações com as outras pessoas, sempre por interesse. Serviço aos semelhantes representa penosa humilhação. Esse tipo de pessoa que vive segundo a carne, não perdoa e não quer perdoar, e também não sabe renunciar. Considera que ceder em favor de alguém é fraqueza e dor. Quando a ajuda exige do beneficiado subserviência de escravo. Aproveita esse momento de serviço ao próximo, muitas vezes, para fazer colocações negativas. Vai distribuindo aquilo que lhe vai pelo mundo íntimo. Então começa a dizer, essas pessoas que vêm receber alguma coisa é um enganador, é um aproveitador, ou não sei o quê. É tudo malandro que vem pedir as... Olha, isso, além dela estar distribuindo energia negativa para aqueles que estão no trabalho, que estão imbuídos no serviço ao próximo, ela está maculando a tarefa dos outros irmãos. Então, ela está difundindo inquietação, está fazendo o quê? Está fazendo com que uma bênção, que uma luz, ensombreando a luz que é a prática do bem. Então, essa pessoa ainda exige reconhecimento e gratidão. Não é verdade? Daqueles que ela beneficia. Vive constantemente também em conflitos de posse. Posse emocional, posse material, tudo quanto é tipo de posse e apego. Esse conflito vai causar o quê? Tormento no coração. E a pessoa vai viver assim, realmente, uma vida dura. Na realidade, também, quem vive segundo o Espírito, foge à atmosfera da imortalidade, asfixiando a própria alma. Se escapa ao sofrimento, faz questão de aumentar os apetites e prazeres efêmeros, para a absoluta integração com o lado inferior da vida. Emmanuel ainda, depois, no final de todos esses ensinamentos, ele coloca mais uma indagação. Que poderá esperar do fim do corpo, senão sepulcro, sombra e impossibilidade dentro da noite cruel? E nós podemos acrescentar aqui, com esses estudos e baseado nesses estudos, que poderá esperar quem vive segundo os impulsos inferiores da vida, senão dor, mal, tristeza, angústia e infelicidade. É como nós estarmos mortos, mesmo estando vivos no corpo. Mortos para o bem, mortos para a luz, mortos para a felicidade, mortos para o amor,
mortos para a sabedoria, mortos para a evolução espiritual. E ainda surge na mente dos pesquisadores e dos estudiosos uma pergunta: quais são esses impulsos inferiores da vida? Nós podemos resumir em dois: orgulho e egoísmo. E aí vai as suas variantes. Porque realmente, quando os Espíritos nos ensinaram que o orgulho e o egoísmo são as duas chagas que nós temos que eliminar em nós para a nossa evolução, eles resumiram realmente a origem de todos os males em nós. Né? Aí, do orgulho e do egoísmo surge a vaidade, a arrogância, a prepotência, né? A maldade, a vingança. E aí, nós continuando nesse estudo, vamos chegando a uma conclusão. Como nós estamos vivendo? E não se esqueçam que nós começamos dizendo que viver a vida material, nós estamos no corpo, nós temos que viver, nós temos que trabalhar, nós não temos que abandonar a vida material. Né? Mas como nós estamos vivendo? O que estamos fazendo da nossa existência corporal neste exato momento? Nós estamos colocando a direção da nossa vida segundo a carne ou segundo o espírito? Nós estamos vivendo segundo as aparências ou nós estamos realmente interiorizando os ensinamentos evangélicos para que nós possamos então aí evoluir e alcançar a felicidade que nós procuramos? Muito bem. E cada passo é um passo na nossa existência. Nós não podemos querer apressar a nossa evolução, mas também nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós não vamos conseguir apressar a nossa evolução, nós vamos ter que dar passo a passo. A primeira coisa mais importante é a aceitação de que somos humanos e que estamos num estágio evolutivo espiritual que está sujeito a erros. Agora, aceitar-se não é mancomunar-se com aquilo que está errado em nós. Aceitar-se é nós avançarmos, é nós buscarmos tomar consciência dos nossos problemas inferiores e buscarmos aí a solução para eles. Se nós dissermos, insistirmos, se alguém insistir para nós, você está doente, mas eu não estou doente, você está doente, você está doente do espírito. E nós todos estamos doentes do espírito, e a nossa cura é a prática do bem. Nós aqui estamos doentes do espírito, mas nós reconhecemos os nossos erros, mas queremos melhorar. Essa é a colocação que eu queria fazer para vocês. Nós precisamos melhorar. Numa passagem também do livro Pão Nosso, está lá no prefácio, Emmanuel diz: no serviço cristão, o problema não é apenas de saber, é de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, que nós possamos hoje colocar a cabeça no travesseiro já refletindo, com calma, com serenidade. Né? Não é colocar um fardo pesado nas nossas costas e enchermos-nos de culpas. Né? Mas é olharmos o amanhã, dormimos hoje com a sensação de que o nosso amanhã pode ser diferente se nós quisermos. E nós podemos melhorar a nossa existência corporal. E nós podemos andar, mesmo que encarnados, caminhar e viver segundo o Espírito, segundo os impulsos superiores da vida, que são os valores morais que nós todos vamos adquirindo ao longo da nossa evolução. Muita paz a todos e podemos passar as perguntas, agradecendo a Deus a oportunidade e a vocês por nos ouvirem. Pode fazer alguma colocação também, que você queira. Mas tudo isso aí é uma escola, Miguel. Nós estamos aprendendo aqui na escola, né? E a gente repete de ano, né? Vai, numa encarnação não dá, né? Então vai na outra, né? Vamos repetindo de ano, né? É ou não é?
Uma coisa é, quando nós repetimos, nós vamos atrasando o nosso encontro com a felicidade, né? Mas é duro, né? Felicidade e angariando sofrimento. Parabéns pela palestra. E eu queria te perguntar uma coisa, é que quando você fala sobre os ensinamentos de Emmanuel, né, por quê? Ele passou por um aprendizado de vida para poder citar tudo isso? Emmanuel passou por um aprendizado. Nós temos um Emmanuel, na realidade os ensinamentos são de Jesus, né? Que vão sendo repetidos pelos Espíritos, e aí eles vão tendo aquela visão, entendendo e adequando aos tempos. Nós temos na história da vida de Emmanuel, que nós temos conhecimento, nos livros psicografados pelo Chico Xavier, né? Nós temos o livro Há 2000 anos, em que ele foi um senador orgulhoso, e ele se apresenta ali tal qual ele era. Ele foi, naquela existência, o senador Publius Lentulus, né? Um homem com poder, né? De vida e morte, inclusive, muitas riquezas, e ele escreveu ali a biografia daquela existência. Mas aí há outros livros em que Emmanuel coloca as existências que ele teve, né? Há também 50 anos depois, onde ele reencarnou proximamente a essa encarnação, bem próxima a essa encarnação como senador, já como um escravo e cristão, né? Naquela encarnação, o orgulho, a vaidade, uma série de coisas que ele mesmo relata no livro Há 2000 anos, né? E foi quando ele conheceu Jesus. E é interessante que no encontro dele com Jesus, Jesus falou: você tem dois caminhos, senador, o de Roma ou o meu. Naquela encarnação, como disse o seu Américo, Emmanuel prorrogou, deixou para a seguinte, porque naquela encarnação ele seguiu Roma, mas na outra ele já veio esperto como escravo, mas já cristão. E assim Emmanuel teve várias encarnações, né? Inclusive como padre, né? Tem a sequência de romances autobiográficos de Emmanuel, é extensa, até tem Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, depois tem uma série como Renúncia, né? E outros romances psicografados pelo Chico que são autobiográficos de Emmanuel. Eu não me recordo um outro também que é? Antes, então. General Romano. E ele fez muita... ele perfurava os olhos dos inimigos, né? Por isso que ele lá na Palestina, ele ficou cego. Os judeus furaram o olho dele também. Com espada, né? É interessante, né? Muito embora a gente saiba que nesse livro, 50 anos depois, Emmanuel conta que ele, como escravo, ele cuidava de umas crianças, e a gente vai pensar assim, para vocês verem como não é olho por olho, dente por dente. A lei não é olho por olho, dente por dente. A lei pesa uma série de coisas. Cada um é uma situação única. Emmanuel cuidava de umas crianças e veio uns cachorros e mataram uma criança que ele estava sob seus cuidados, né? Durante essa encarnação, ele conta o que ele passou, o que ele sofreu, e quando ele, no final da existência, nesse livro, 50 anos depois, ele vai entrar numa casa e recebe uma mordida, e um cão penetra o braço dele, aí faz uma ferida. Aí ele sentiu que aquilo era o pagamento, e ele falou: aquilo foi o pagamento, quer dizer, meu descuido, né? O karma da imprevidência, né? Porque não vão pensar vocês que não há responsabilidade. Há responsabilidade, sim. Pais e filhos é uma responsabilidade gigantesca. Ou as pessoas sob nossos cuidados, né, são responsabilidades gigantescas. A gente vê isso quando a gente anda com um parente, um sobrinho, ou então até uma criança que está junto conosco, que seja filho de um amigo. Nós sentimos um peso de uma responsabilidade, e é uma responsabilidade, está sob a nossa guarda. Uma criança é frágil.
É nossa responsabilidade o que acontece com a criança. E, de fato, ele sentiu que depois ele levou uma mordida, mas, vocês vejam, ele não perdeu a existência, né? Ele não morreu. Da mesma maneira como ele possibilitou a morte da criança, né? Um descuido. Mas assim vai, porque nós pensamos que esses espíritos estão aí, eles vêm com a maior calma e tranquilidade, e eles conseguem exemplificar e transmitir para nós muito mais que palavras. São os sentimentos que eles colocam naquilo que eles nos passam, que vem já há 2000 anos, todo esse conhecimento sendo trabalhado na humanidade, desde do advento do Cristo na Terra. E nós aqui, hoje, nós pensamos, passou-se 2000 anos, nós ainda continuamos, alguns até hoje nem acreditam que existiu o Cristo, vem defender essa tese absurda, porque há provas, acontece que existiu o Cristo, né? Mas o cara vem com uma conversa. Na antiguidade, o filósofo Aristóteles, ele utilizava a lógica, né? E ele debatia muito, haviam confrontos filosóficos com os sofistas, né? E o que os sofistas faziam? Eram falácias, utilizavam falácias. Aí eles pegavam uma coisa, uma mentira, e transformavam em verdade, através de afirmações, de jogo de palavras, de frases e afirmações. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, né? No nosso tempo agora, porque muitas vezes as pessoas conseguem se deixar persuadir por palavras, né? E nós aqui, realmente, muito mais que as palavras, acho que a maioria sabe, né? São os sentimentos que nós temos aqui, que nós todos temos, e que o plano espiritual está aqui nos amparando, nos ajudando. Podem ter a certeza que cada um de nós nós podemos dizer que somos, porque nós nunca estaremos sozinhos. Nós vamos estar sempre acompanhados, e sempre há bons amigos nos acompanhando. Estejamos nós aqui ou no plano espiritual. A situação de quem vive segundo a carne no plano espiritual é imersa naquele próprio mundo que ela criou para si mesma, na ilusão, né? Mesmo assim, há um mentor espiritual naquele exato momento observando. Porque se houver uma gotinha de arrependimento no coração da pessoa, eles resgatam, vão levar por uma colônia espiritual, e imediatamente eles irão tratar da pessoa, e ela vai estudar, se preparar para uma nova existência. Mas ninguém está só, nem os espíritos que imaginam que estão fazendo as coisas sem ninguém observar, não estão. Nós estamos a cada momento sendo observados e auxiliados também pelo plano espiritual. Mais alguém quer falar alguma coisa? Tem tempo, ó. São 10. Ó, Márcio. Pode comentar. Como você estava falando do Emmanuel, né? Das encarnações dele. Teve várias. Aí eu lembrei da última, né? Que foi Manuel da Nóbrega. Manuel da Nóbrega. E que ele era evangelizador. O pessoal conhece a história, né? E que foi a última dele, e a partir dessa, segundo ele mesmo falou, é um espírito que não necessita mais reencarnar no planeta para progredir, né? O nosso planeta ainda é de provas e expiações. Então ainda é uma encarnação de como está dito, né? Expiações e provas. Mas assim, o Emmanuel já atingiu um ponto que ele não precisa mais encarnar num planeta desse nível. Mas, assim, sei lá, dizem que vai reencarnar em missão, aí a gente não sabe, né? Mas é bom lembrar isso. É uma possibilidade. Né? Sempre vem os espíritos missionários aqui para dar uma ajudinha para a gente, elevar um pouco, trazer um ensinamento espiritual e nos ajudar. Uma pergunta para você, Cláudio. Por acaso o espírito do Emmanuel não foi esse que teve em Chico Xavier? Por acaso não foi, o Chico Xavier não foi a reencarnação do espírito de Emmanuel? Não, são personalidades, são espíritos distintos. Na reencarnação em que ele foi Publius Lentulus,
se identificou como o filho do senador. Ele chegou a ser filho Chico Xavier chegou a ser filho. Naquela encarnação, enquanto ele foi senador, Públio Lentulus, ele chegou a ser filho do senador, só que ele foi raptado e tal. E, por acaso, conta que ele, como ele foi raptado e educado por judeus, teria sido ele que teria segurado a espada incandescente e ferido e cegado os olhos do senador. O próprio filho, entendeu? Porque ele foi pego menino, bebê. Então ele não tinha lembrança do pai. Né? A história da vida deles deve estar traçada em várias encarnações, mas são personalidades e espíritos distintos. O espírito de Chico Xavier é um, o espírito de Emmanuel é outro. Né? Tanto que não dá para comparar, né? A gente percebe que Emmanuel é um espírito muito mais elevado. Não estou querendo fazer comparações aqui, mas a gente percebe pelo teor da mensagem. E sempre foi um protetor de Chico Xavier. Foi um dos mentores do Chico, né? E protetor. É interessante você falar em protetor, né? Porque tem vários, né? Nós não temos também um só. A gente pensa que só tem um. Pode ser que esteja um de plantão, mas nós temos vários protetores. Vários espíritos nos dão sustentação. E interessante, uma coisa que eu não fazia, não lembrava, de repente fiquei com vontade de lembrar, os nossos antepassados, né? Que existe até uma religião oriental do culto aos antepassados, sempre existiu. Os espíritos dos nossos avós, bisavós, então, se não retornaram, estão sempre nos auxiliando. Seja do lado paterno, seja do lado materno. E, aliás, não é à toa que as pessoas se casam, têm filhos e tal. Existem falanges que estão ali, unidas e preparando, isso, todo um preparatório. A gente vai descobrir, quando retornar ao plano espiritual, que nada é por acaso. Estão todos nos auxiliando também, quando podem, dentro daquilo, das suas possibilidades e evoluções. Obviamente, que a gente vai dizer, mas tem espíritos que não atingiram um grau de evolução, mas mesmo assim, procuram lá, preocupam-se conosco, viu? Só que aí, né, obviamente, o espírito mais evoluído dentro da família vai auxiliar aquele espírito. Mas os nossos antepassados sempre, se não estão de volta, né, nos nossos netos, nos nossos bisnetos, eles estão sempre nos auxiliando. Depois dessa palestra tão esclarecedora e que tanto benefício trouxe a nós encarnados e aos nossos irmãos desencarnados também, nós vamos elevando o nosso pensamento à figura de Jesus e pedindo ao Divino Mestre que percorra conosco em nossos pensamentos aqueles lugares mais necessitados, os hospitais, os asilos, os orfanatos, os cárceres, os hospícios, aqueles que não têm um cobertor, aqueles que andam descalços, e que proteja também aqueles que nos governam, orientem, intuam de bons pensamentos. Nós te pedimos, Pai, que nos guie, que não soltes da nossa mão em nenhum momento algum. Te agradecemos a oportunidade desta reunião e te oferecemos a prece. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não nos deixeis cair em tentações, assim perdoa como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, assim como nós perdoamos. E livra-nos do mal. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. E assim fortalecidos, vamos pedindo ao Pai que nos dê força para aceitar com serenidade tudo que não pode ser mudado. Dai-nos coragem para mudar o que pode e deve ser mudado. E dai-nos sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Que possamos voltar para os nossos lares, para os nossos locais de trabalho, fortalecidos e levando para Ele tudo aquilo que viemos receber. Muita paz, muito amor, aceitação, discernimento, saúde para o nosso corpo físico e principalmente para o nosso espírito. Que assim seja, em nome de Jesus.